Deus abençoe. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família nessa noite, no nome de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Fala comigo assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia, fala assim, dura e reina para sempre. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quantos podem dizer assim, a nossa vitória é pela fé? Mas diga com convicção, fala assim, a nossa vitória é pela fé. Fala assim, agora eu creio que a minha vitória é pela fé. E pela fé eu tomo posse. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, eu estou muito feliz de poder estar liberando essa mensagem nessa noite. Sei que Deus ele é fiel. Tem algumas pessoas que estão viajando, outras estão aí na internet. Eu quero agradecer os irmãos que estão aí, né, de fora e nos assistindo, de outros países, que Deus abençoa. Tem um amigo meu que está lá em Portugal, chama Hudson, eu vi que ele está aí, que Deus abençoe também, no nome de Jesus. E eu quero agradecer a cada vida que está aí nos seguindo aí nas redes sociais, as pessoas que têm nos acompanhado, né, pelas redes sociais, que Deus abençoe. Deus, no meio da semana, Ele vai fazendo milagres, as pessoas vão, né, mandando e contando os testemunhos daquilo que Deus tem manifestado através da sua palavra. Amém, irmãos? E eu quero nessa noite que você deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu coração nessa noite. E que você tome conta, na verdade, que você deixe Ele agir e falar no seu coração nessa noite. De maneira, falar comigo, sobrenatural. Aleluia. Quantos precisam ouvir a voz de Deus nessa noite? Quantos precisam de uma direção de Deus nessa noite? Eu vim aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus e, em nome de Jesus, receber uma direção de Deus nessa noite. Então, nessa noite eu quero liberar uma palavra e eu preciso que nessa noite aconteça 3 coisas. Fala assim, 3 coisas. Fala decisão, fala comunicação e fala resultado. Decisão, comunicação, fala comigo, resultado. Fala primeiro o quê? Depois... E depois, se essas 3 coisas acontecerem nesse culto, fala assim, eu tenho convicção que o meu milagre, fala assim, já é manifesto na minha vida. Porque passou decisão, comunicação e o quê? Resultado. Quem precisa de um resultado ainda esse ano? Estamos no mês de férias, parece que está todo mundo tranquilo. Mas não sei quanto a você, eu tô, na verdade, nesse mês, nesse primeiro semestre desse ano 2024, nós estamos numa guerra, falo assim, uma guerra constante. Porque a Bíblia fala bem claro que a gente está em guerra com o nosso inimigo, a gente não tem paz com o mundo, e a gente vive em guerra constante, né, com as coisas espirituais. Deus abençoe, Silvumar, com as coisas espirituais. E quando eu entrei aqui, essas três atitudes, essas 3 coisas falou bem claro no meu coração. Nesse culto de hoje precisa ter uma decisão, você precisa comunicar e você precisa, na verdade, produzir um resultado. Então, quando eu entendi na adoração, eu entendi que, fala comigo, decisões têm que ser tomadas. Fala, todo culto eu preciso tomar decisões. Eu não sei quantos estavam aqui na quarta passada, eu ministrei quarta passada, liberei uma palavra sobre fé, e eu estou nesse mês, dentro desse acesso de fé, ensinando sobre fé de maneira, na verdade, efetiva, de maneira prática, de maneira onde você entende a sua fé e fala comigo, pratica a sua fé. Por quê, pastor? Se eu não praticar a minha fé, fala comigo, eu sou religioso. Eu sei, mas não faço, sim ou não? Eu escuto, mas não ouço. Eu ouço, mas não escuto. Eu não estou ouvindo. Eu não sou praticante daquilo que eu estou aprendendo. Eu não sou praticante daquilo que eu já sei. Então, o que acontece quando na verdade, eu sei muito e não pratico? Fala, julgo. Porque quanto mais é dado, mais vai ser? Mais informação você tem, mais, na verdade, responsabilidade você está gerando. Pegou a visão, sim ou não? Ah, pastor, eu tenho 20 anos de crente. Por isso, é perigoso ter 20 anos de crente e não produzir fruto nenhum. Fala para você, irmão, está muito estranho. Sim ou não, irmãos? Pegou a frase? Muito tempo e não produzir?
Todo culto você tem que vir domingo, ser regrado para dar fruto. Depois que você planta a semente, o que você faz? O que faz? Porque senão, fala, o processo não está completo. É automático plantar e regrar? Sim ou não? Quando você está plantando já não é automático. Quem já plantou uma planta? Quando você planta, você já sabe que tem que ir. Então, o processo do culto é esse. Nós entramos aqui e nós estamos, em nome de Jesus, plantados e entendemos que a cada domingo a água de Deus, ela é liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos sendo regrados pelo poder da palavra. Então entenda, fala para o seu irmão, não fique negando essa água. Deixe, irmãos, essa água na verdade, inundar, para que você possa produzir frutos. Eu fico tão feliz que eu não tenho testemunho todo domingo, irmãos. Porque a gente está entendendo que a palavra, fala comigo, está produzindo fruto. Então cada testemunho que é dado, Deus fala comigo, eu sou o próximo domingo que vem. Não, irmão, parece que você não quer dar testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui daqui uns dias, vocês não estão entendendo. Virada de chave. Eu ainda estou, fala comigo, na decisão. Você já pode pensar o quanto de decisões nós temos que tomar só num culto como esse, sim ou não, irmãos? Quando nós entramos ali, nós somos, na verdade, conduzidos a tomar decisões. Fala assim, conduzidos. O Espírito Santo de Deus começa a falar ao seu coração. Tem decisões que a gente não quer. Tem coisas que Deus fala individualmente com você. E o Espírito Santo ele tem esse poder de falar com você. Tem hora que o Espírito Santo vê sua fadiga, vê sua agonia, vê seu estresse, vê sua impaciência, vê a sua vontade de ir embora. Ele vai analisando todas as coisas e ele vai baixando um download de você mesmo. E no final do culto ele te dá o resultado. Tem gente que ele tem que fazer backup. Está tão entupido que não cabe mais nada. Pegou a visão, irmão? Aí ele vai e faz um backup em você, nas suas emoções, na sua fé. E aí, de repente, você está disposto a receber, fala comigo, mais coisas. Porque tem gente que está tão ruim que o Espírito Santo fala, aí é só backup para salvar esse computador. Esse HD, quer dizer, que é a sua mente. A mente acho que é o nosso maior HD, sim ou não, irmão? Então, nós estamos, fala comigo, decidindo ainda. Fala comigo, decida você nesta noite. Fala comigo bem forte, fala assim, decida você nessa noite. E vai guiar os seus sentimentos. Então, se eu decidir nessa noite, tomar uma decisão forte nessa noite, eu tenho convicção que os meus, fala comigo, sentimentos vão ser guiados, não pelo aquilo que eu estou sentindo, mas pelo aquilo que a minha fé vai produzir. Porque se eu decidir nessa noite não ser guiado, na verdade, pelos meus sentimentos nesse lugar, e se eu decidir a ser guiado, fala comigo, pela minha fé, coisas grandes podem acontecer. Porque tem hora que você fala, pastor, não estou sentindo nada. Fala comigo, esse é um mistério. Porque a nossa fé, eu entendo isso, irmãos, a nossa fé ela não depende, fala comigo, dos nossos sentimentos. As nossas reações, irmão, precisam, em nome de Jesus, produzir um fruto de fé. E Deus, Ele tem que falar comigo esse poder, se eu tomo uma decisão, não baseada nos meus sentimentos, mas baseada na minha fé. Ele me acha no ambiente, Ele me encontra no ambiente. Ele me vê no ambiente, Ele escolhe o meu coração no ambiente. E quando Ele decide, irmãos, quando Ele te vê e Ele te acha, não tem como Ele não fazer algo por você. Aquela mulher, irmão, tinha quantos anos? 18 anos, diz a Bíblia que Jesus a viu, mandou chamar. O homem da mão encolhida, Jesus olhou para ele, mandou chamar. Então entenda, todo mundo que Jesus fala comigo, manda chamar, vive um milagre da parte de Deus. Fala para o seu irmão, tudo que você precisa hoje é Jesus te chamar no ambiente. Quem toma posse disso, irmãos? Fala comigo, comunicação. Olha a coisa forte, comunique-se de forma, fala comigo, certeira, direta. Calma, irmão. Fala comigo assim, comunique-se de forma
certeira, direta e aguarde os resultados. Olha que frase, irmão. Você precisa anotar isso aí, irmãos. Comunicação é a chave. Você já viu aquela frase? Não é o que você está falando, é o jeito que você... Tem hora que você fecha as portas só pelo jeito que você fala. Sim ou não, irmão? Tem hora que você, do jeito que você falar, você fechou. Então nós precisamos, nesse ambiente, aprender a nos comunicar de maneira assertiva. Olha a frase bem clara, irmão. Comunique-se nessa noite de forma a falar comigo, certeira e direta. E fala comigo assim, e pode aguardar os resultados. Entenda isso, se nós aprendemos a nos comunicar, não tem como não receber. A Bíblia vai dizer que a gente não recebe porque a gente não pede direito. E tem hora que a gente não recebe porque a gente pede mal. Entenda isso, a Bíblia vai dizer para o nosso próprio, fala assim, deleite. Então a comunicação nesse ambiente, fala comigo, ela é muito importante. Só que a gente chega aqui e não quer comunicar nada. Você sabia que seu corpo comunica mais do que as suas palavras? Existe uma linguagem corporal que ela fala muito mais do que as nossas palavras. E Deus, Ele está analisando, não é só o que você está comunicando com voz, Ele está analisando o que você está comunicando com o seu corpo. Fica andando, não sei, estou aqui, nada está dando certo. Minha vida está muito boa, não. Acho que eu vou desistir dessas coisas. Aquilo que você está desistindo, tem alguém esperando, irmão, para conquistar. Pegou a visão? Aquilo que você está prestes a desistir, tem alguém há muito tempo na fila esperando. Pegou aí, irmãos? Então nós precisamos, fala comigo, aprender a nos comunicar nesse ambiente. Irmão, cada glória que você dá é uma comunicação que você está mandando para cima. E Deus não está morto, Deus está vivo, irmãos. Cada aleluia que você libera, você está se comunicando com os céus. Cada vez que você, na verdade, se desprende para liberar uma palavra de adoração a esse Deus, você está se comunicando de maneira assertiva, direta. E quando você faz isso, pode aguardar os resultados. Sim ou não, irmãos? Quem pegou a chave? Pastor, então você quer dizer que tem muita coisa que a gente não recebe, porque a gente não se comunica bem? Sim, irmãos. Um pastor que é bom, na verdade, para liberar uma palavra, é um pastor que se faça entender. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Uma boa mensagem é aquela que uma criança entende. Uma boa mensagem é aquela que o pastor se comunica e você sai do ambiente entendendo o que Deus está falando com você. Então eu estava prestando atenção nisso e eu guardei isso no meu coração. Decisão, comunicação e depois o que? Fala comigo, resultado. Sim ou não, irmão? Fala comigo, resultado. Fala para o seu irmão, você só muda aquilo que você identifica. Então o resultado está naquilo que você está identificando no ambiente. Pegou aí? Entrou ali, não tem nenhuma comunicação. Não tem nenhuma o quê? Primeira coisa, o quê? Decisão. E agora a gente não está, fala comigo, querendo só viver o quê? Resultado. Você só muda aquilo que você identifica. Vamos de novo? Fala comigo, eu só mudo aquilo que eu identifico. Entenda isso, eu consigo entender que nessa noite o Espírito Santo de Deus fala comigo, quer falar comigo e com você, para que nós possamos identificar aquilo que vai mudar a nossa vida. Irmão, se isso acontecer, é poderoso. Quem está pegando a visão? Para a pessoa você entender aquilo que é para virar a chave, você identificar aquilo que é para transformar, você identificar aquilo que é para mudar, você identificar aquilo que talvez está parado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo que se olhar e falar assim, entendi. Fala para o seu irmão assim, entendi. Uau, irmãos. E eu olhei e falei, Senhor, é verdade, você só muda aquilo que consegue o quê? Identificar. Você já viu aquelas coisas que você não quer nem tocar no assunto, você não quer tratar? Essas coisas nunca vão mudar. Porque tudo aquilo que você está fugindo, infelizmente, não vai ter transformação. Tudo aquilo que eu estou reconhecendo, graças a Deus, fala comigo, vai ter o quê? Transformação. Entenda isso, irmãos. Aquele que é mais rápido a perdoar, sofre menos. Aquele que demora demais a perdoar, sofre mais. Pegou a chave?
Tudo aquilo que eu identifico, o quê? Vai ser transformado automaticamente, rapidamente. Então entenda, se eu entrei no ambiente, não consegui identificar para onde o culto está me levando, fala comigo, a luz de emergência já acendeu. Porque, entenda isso, o culto, fala comigo, está comunicando comigo. Uau, irmãos. A Letícia leu um livro foi nesse mês que acabou o livro, né? Ela leu um livro e falou uma frase para mim interessante. Ela falou assim, pai, eu li uma frase no livro, e a frase é assim, fala para o seu irmão assim, o tempo é prioridade. Se o tempo, fala assim, é prioridade. Qual a prioridade do seu tempo? Nesse lugar. Nesse lugar. A frase é mais diferente, mas eu mudei. E ela falou assim, pai, o tempo é prioridade. Se o tempo é prioridade, qual é a prioridade do seu tempo? E eu pus nesse lugar, nessa noite. Qual que é a prioridade do nosso tempo nesse ambiente? Porque aqui é um tempo espiritual, sim ou não, irmãos? É um tempo de ensino, um tempo de aprendizado, um tempo de coisas espirituais, um tempo de palavra espiritual, um tempo de palavra profética, onde a palavra é assertiva, ela está pegando você, fala comigo, com você, meus irmãos. E eu falei, Deus, se o tempo é uma prioridade, qual que é a prioridade do meu tempo? E algumas coisas que eu estou, na verdade, querendo mudar, e estou querendo transformar, estou querendo melhorar, mas eu não estou, fala comigo, sendo assertivo naquilo que eu preciso fazer. Sim ou não, irmãos? Nessa noite eu consegui entender que Deus, Ele tem esse poder de transformar, irmãos, aquilo que eu acho que, fala comigo, não tem jeito. E eu creio que Deus vai mudar aquilo tudo que a gente acha que não tem jeito. Deus costuma confiar grandes projetos para pequenas pessoas. Vou falar de novo, Deus costuma confiar grande projeto a pequenas pessoas. Eu creio, quem crê nisso, irmão? Vamos de novo? Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. Quem dava alguma coisa para Noé, irmão? Noé pegou um projeto de mais de 100 anos. E as pessoas, o que você está fazendo? Está perdendo seu tempo. Quantos anos? Irmãos, parece que foi, se eu não me engano, 120 anos o projetinho de Noé. Ninguém dava nada para ele. As pessoas não ouviam, ele pregava e a Bíblia fala que o povo estava casando, dando esse casamento, ninguém estava ligando para nada. Mas de repente, um dia, cadê o Noé? Dentro da arca. Tranca por dentro e tranca por... Porque se Noé ouvisse os gritos dos meninos, das mulheres, ele ia abrir o quê? A porta ia afrogar o projeto que Deus tinha estabelecido. O projeto que Deus estabeleceu tem tranca por dentro e por fora. Para ser certeiro, para funcionar como Ele determinou. De repente a arca trancou. E aí começou a falar assim, caiu uns pingos de chuva. Noé pequenininho, ninguém acreditou. 100 anos construindo uma casa para levar o povo, ninguém quis ir. Deus levou o quê? Os animais. Sim ou não, irmão? O projeto de Deus nunca foi levar animais, irmão. Sempre foi levar pessoas. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ele ficou pregando por 100 anos. A palavra é, vai chover, o púlpito era a arca. A igreja de Noé passou 120 anos pregando a mesma mensagem. E ninguém converteu. A não ser a sua família, 8 pessoas. Pensa nisso, irmãos. A vida inteira. Como tem crente assim, a vida inteira ouvindo e não convertendo. Não mudando. Até que o projeto que Deus tem fecha por dentro e por fora. Aí não tem como entrar mais. Quem está pegando a visão, irmãos? Que tem forte. Porque Deus tem esse poder de pegar e falar coisas pequenas. Pessoas que são, fala, pequenas. E Ele tem o poder, irmão, de dar grandes projetos. Noé fica sabendo de uma informação 100 anos. Fala comigo, antes. Fala para o seu irmão, quem tem informação, governa na frente. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus está nos preparando para isso, para governar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Para governar sua casa, para governar, na verdade, sua família, para governar seus filhos, para governar, irmãos, sobre dificuldades. Eu creio nisso, irmãos, sobre adversidades. Deus, Ele está liberando informações para nós. Ele contou para Noé um segredo, irmão, de mais de 100 anos. Falou, vai, você constrói esse negócio, se tem informação, eu vou trazer chuva, eu vou trazer um dilúvio. Entenda isso, vai pregando para esse povo aí, vai, que alguém aceite. E ninguém aceitou.
E o dilúvio veio. E a Bíblia diz que as águas topou as águas. Pensa nisso, irmãos. O tanto de oportunidade que a gente tem dentro do projeto que Deus tem para mim e para você. Porque você acha que Deus não tem um projeto para cada um aqui? Tem sim, irmãos. Está todo mundo construindo uma arca. Você está construindo uma arca na sua casa, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Entenda isso. Chega a hora de chuva. E quando chega a hora da chuva, tem que estar pronto o projeto. Agora não é com água mais, irmãos. Agora Deus falou que com água mais não vai ser. Sim ou não? E está perto de começar a acontecer o que Deus falou. Só que do mesmo jeito, tem algo que vai fechar, irmãos. E se não tiver a marca da promessa, infelizmente vai ficar. Para a grande tribulação. Olha o nome, grande. O quê? Tribulação. Você está achando que você está vivendo tribulação, você não imagina o que é na grande tribulação. Fala, está amarrado. Eu vou para o céu antes. Também quer ficar aqui não, viu, irmão? Eu quero vazar. Sinceramente. Negócio de grande tribulação não é para mim não. Eu quero reinar, eu quero subir antes. Não sei quanto a você, mas eu estou com esse propósito. Ser arrebatado, a roupa murchar, corpo glorificado, no milênio arrebentar os demônios. Eu falei para Deus, eu quero umas espadas, umas flechas, me arrebentar os demônios, irmão. No reino. Mas pancada, irmão. Não sei onde eu vou reinar, não. Eu estou trabalhando para isso. Salvo eu já estou, não preciso se preocupar com isso mais. Agora eu quero reinar com Cristo. Eu quero que no milênio, quando ele reinar nessa terra, 1000 anos, Jesus vai pisar nessa terra aqui, irmãos. Ó. Ele vai reinar 1000 anos, vai ser um reino perfeito. Entenda isso, irmão, 1000 anos, Jesus reinando. E aqueles irmãos que, na verdade, porque salvação, irmãos, fala, é pela graça mediante o quê? Mas reino é diferente, irmãos. Reinar com Jesus, fala comigo, aí é diferente. O reino, irmão, já é pelo aquilo que você fez, pelas marcas que você carrega de Cristo, pelas renúncias, sim ou não, irmãos? Pelo aquilo que você está abrindo mão. Então eu entendo que nesses dias, nós estamos vivendo os dias que, como os dias de Noé, as pessoas já não estão preocupando mais com a volta de Cristo. As pessoas, elas não estão preocupando nem se Jesus vai voltar, se não vai. A igreja já não prega mais a cruz, já não prega mais volta de Jesus. A igreja, na verdade, está, irmãos, está, parece que até o diabo está online. Meu irmão, então você fala, meu Deus, parece que até o capeta está online. A internet está avançando, por isso que Paulo falou, nos últimos dias, fuja da ciência. As coisas estão tão assim, não, isso é natural, isso é assim mesmo, isso é tudo normal, está tudo certo. Não, maconha é assim mesmo, agora pode plantar, agora pode fumar, está tudo certo. Irmão, nós precisamos ser contra essas coisas do mundo e não a favor. Amém, aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo constitui o quê? Constitui o quê? Então entenda, nós somos protestantes das coisas que o mundo está pregando, irmãos. Ah, pastor, agora liberou, agora pode. Antes era crime. Pegou a visão? Pastor, fumar maconha é pecado? Não, irmão. Ô, meu querido, primeiro era crime. Pecado nós vamos conversar depois. Então, primeiro se pegasse era o quê? Crime. E depois a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que te domina te escraviza. A Bíblia vai dizer que esse templo é do Espírito Santo, você vai ter que prestar conta dele no último dia. O que você fez? Com essa casa que Deus te deu aqui, ó. Nós vamos ter que prestar conta. Então, todo vício, fala comigo, pecado. Você está te dominando, está te escravizando. Você está caminhando debaixo do vício. Quem pegou a visão, irmão? Só que tem alguns vícios que ninguém fala. Tem gente que tem um vício da inveja. Pegou a visão, mas ninguém, esses pecados a gente não trata. Tem gente que tem um vício da mentira, sim ou não? Tem gente que tem um vício do orgulho, tem gente que tem um vício da vaidade. Aquela vaidade, existe uma vaidade, fala assim, perigosa. Não, vamos de novo, vaidade. Perigosa. Passou quando a vaidade é perigosa? Quando a vaidade é sensual. Perigosa. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Não é verdade? Passou pregando com a roupa apertadinha. Vai dar B.O., irmão. Calça apertadinha. Não vai rolar. Se pega. Sim ou não, irmão? Vaidade. Perigosa. A irmã com a roupa curta demais. Tem que guardar a expressão. Levanta a blusa. Não pareceu a barriga. Pareceu a barriga. Está errado, irmão. Ó, tem o B.O. aí. A medida é, levantou a blusa. Pareceu o umbigo. Está dando B.O. Quem entendeu, irmãos? Vaidade. Fala assim, perigosa. Então nós estamos vivendo, fala comigo, dias. Como os dias de Noé. Deus está dando grandes projetos para pessoas pequenas. A gente costuma falar igreja grande e igreja pequena, não é? Mas na realidade só existe uma igreja.
O resto é só templo, viu? Uns é com 5.000, talvez 500 lá salva. Nós não sabemos. Pegou a visão? Por isso que Deus fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Pensou, você tem 5.000 membros, só 500 vai para o céu. O que eu faço com esses 4.500? Deus arranca da minha cabeça. Porque a Bíblia fala que a gente vai ter que prestar conta. Sim ou não, irmão? Então a igreja é uma só. Aí tem templo grande, templo pequeno, templo médio, templo pequenininho. Sim ou não, irmão? Mas a igreja é uma, só uma igreja, irmão. Só tem uma igreja do Senhor. Quem está entendendo o mistério? E tem uma igreja que ela não está nem dentro de lugar. Pegou a visão, irmão? Tem uma igreja que ela é móvel, ela é itinerante, ela está aí nos 4 cantos da terra. Tem gente que reúne 3 ali, é a igreja. Pegou a visão, irmão? Vai numa casa 3 pessoas, uma. Porque onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou o quê? Está lá a pessoa pegando na mão 3 pessoas, pregando o evangelho, igreja. Talvez aquelas pessoas que ganhou ali, irmão, vai fazer um regaço no inferno. Está entendendo o mistério? Então Deus não vê como a gente vê, irmãos. Deus vê como nós, na verdade, não conseguimos ver jamais. Deus está vendo. E Deus não vê como o homem vê, Deus não vê a aparência. Eu acho legal nisso, irmãos. Deus não vê o quê? Deus vê o quê? O coração. Por isso que ele falou para Samuel, Samuel, calma aí, não vai almoçar agora não. Não, já vou dizer esse bonitão aqui, Eliabe, altão, bonito. Diz a Bíblia que ele era bonito, quase da altura de Saul. Quase da altura de Saul. Samuel olhou e falou, já estou almoçando. Pegou o azeite, Deus falou, para. Não é esse aí não. Passou todos, nenhum. Ô Samuel, deixa eu te falar. Você não consegue ver como eu vejo. Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. O coração que eu escolhi nem está no culto. O coração que eu escolhi nem está no culto. Manda chamar para vir para o culto. Pegou a visão, irmão? Fala para o seu irmão, se Deus te escolheu, falhou no culto, ele manda te buscar. Pegou a visão, irmão? E o culto, fala comigo, é perigoso. Porque no culto, Samuel faz uma pergunta, fala pessoal. Tem gente que tem domingo sai daqui ofendido comigo, achando que eu estou falando da vida dele. Eu fico indignado com isso, tem dia. Eu falo, gente, mas como é que a pessoa pode ter esse tipo de pensamento? Sim ou não, irmão? Eu já ouvi isso. Nossa, o pastor estava falando para mim. Eu falei, moço, eu preparei uma semana para pregar para uma pessoa. E de mim. Tem culto. Se for um culto de Deus, fala, se for um culto de Deus, Deus vai te pegar no pessoal. Olha a pergunta que ele faz. Isso é pergunta de fazer em culto? Deixa eu te falar uma coisa, você não pulou a cerca, não? Será que não tem mais um filho? Não, Deus não errou a casa, não. Ele falou, pulei sim. Tem o tal do Davi. Então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não comemos. Davi era o filho bastardo. Olha que pergunta pessoal, irmão. Sim ou não? E a gente não quer ouvir nada pessoal no culto. O pastor, meu Deus do céu, a palavra de exortação, misericórdia. Irmão, Jesus só pregava assim. Como eu agradeci, irmão, vocês agora iam bater o pau, eu fiquei feliz, porque nas pregações de Jesus ninguém batia palma. Era ele curando e o povo falando, cura pelos demônios. Era ele sarando e o povo falando, nós vamos matar ele de qualquer jeito. Era ele pregando e os fariseus, irmão, era Jesus ressuscitando lá quantos dias? Teve gente que falou, saiu de lá assim, agora nós vamos matar ele por causa disso. Porque ele chamou o homem do mundo dos mortos. Pega nisso, irmão. Jesus começa a pregar um sermão, 10.000 e poucas pessoas, de repente ficou 12. Olha o nível da palavra. 12 suportou. Um manifestou, ele mandou embora. Vocês estão vendo que aí não? E Pedro? Não, nós não vamos não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós vamos continuar com o Senhor. Nós vamos suportar a exortação, nós vamos suportar a verdade que o Senhor está trazendo. Nós vamos suportar aquilo que o Senhor está falando. Nós vamos suportar porque é a verdade para nós. Então entenda, culto tem pancadas em níveis pessoais. Você acha que foi só, não, passando no Velho Testamento, tem no Novo, fala assim, tem no Novo. Jesus conversando com a mulher, de repente ele fala assim, vai lá chamar seu marido. Pessoal, não é? Sim ou não, irmão? Pergunta por quê? Porque ela teve que confessar que ela vivia uma vida que infelizmente era dificuldade onde estava a área dela, sim ou não? Então entenda, culto, que é culto, Jesus vai te fazer perguntas que vai te constranger a falar a verdade. Ah, pastor, eu vim no culto. Não, esse culto não é emocional, ele é um culto de ativação.
Jesus olhou e falou assim, então tá bom, você quer água viva? Ela chama teu marido. Ela falou assim, não tem como, eu não tenho marido. Ele falou assim, dissestes bem, porque já tivesse 5 maridos, você está aqui agora com você, não é teu marido. Pessoal demais, irmão, sim ou não? Jesus no detalhe falou, a sua dificuldade está aí. Aí ela começa a mudar o nível da conversa. Porque toda vez que você fala a verdade, Jesus te sobe de nível. Ah não, agora você pegou. Ah não, agora você pegou, por favor. Toda vez que você fala a verdade, Jesus sobe de nível. Uau, irmão. Culto é lugar onde Deus quer extrair a verdade de nós. Seja sincero, fala, eu estou desviado. Estou nessa crente aqui, irmão, estou desviado. Não estou aguentando a pressão, não. Eu me acho aqui dentro. Desviei do propósito, não estou sentindo nada está dando certo. Se o que é o Senhor ou é o Satanás? Se for o Satanás, nós vamos orar. Agora, se for o Senhor, eu vou ajoelhar. Porque não tem. Quarta-feira eu preguei sobre a questão de ajoelhar. Que se o seu problema não te faz ajoelhar, você não está pronto a... O quê? A sair dele. Se o seu problema não te faz ajoelhar, você não está pronto a sair dele. Quem pegou a visão, irmãos? E eu entendi, fala assim, eu entendi nesses dias. Que Jesus está voltando de verdade, irmãos. Profecias bíblicas não falta mais nada, sim ou não? Sim ou não, irmão? Fala 3 coisas que precisam acontecer para mim ser uma pessoa que, fala comigo assim, que é pequena, mas que tem um grande projeto. Em Deus para a minha vida. Fala comigo, eu preciso ter um alvo. Pergunta ao seu irmão, para onde a sua fé está apontando hoje? Para baixo, para as coisas, dificuldade. Para onde a sua fé? Irmão, tem que ter alvo. Fala, alvo. Nossa fé tem que apontar assim, ó, e falar assim, é para cá que o medo está direcionando. Eu vou viver isso nesse ano. Eu não abro mão. Irmão, como tem dificuldade nesse ano. Como nós estamos vivendo batalhas travadas. Mas eu não deixo de profetizar esse ano, ano de acesso, ano de transformação, ano de mudança, ano de viver o milagre, ano de porta se abrir, ano de crescimento, ano de avançar. E quanto mais nós profetizamos, mais o diabo fica nervoso. Mas nós vai liberando a palavra, irmãos. Sim ou não, irmãos? Ah, pastor, eu sou pequeno. Pois é, por isso que Deus te escolheu. Porque Ele tem um grande projeto na sua casa, na sua... Ah, pastor, só eu lá em casa sou cristão. Irmão, quantas famílias não foi ganhado por uma pessoa que resolveu aceitar Jesus? Sim ou não, irmão? Passou o primeiro em casa, foi eu o primeiro a converter. E de repente a família vai toda convertendo. Sim ou não? Fala comigo, eu preciso ter um comportamento. Então um alvo, fala que está apontando a minha fé. Fala agora, comportamento. Então vamos de novo, comportamento. A coisa mais perigosa num culto é o quê? Eu entrar num ambiente espiritual, me comportar de maneira natural e querer receber coisas espirituais. Fala, é perigoso. Porque eu não vou receber nada. É eu ter um comportamento natural e querer receber coisas espirituais. É eu passar a semana inteira falando natural. E querer receber coisas no domingo espirituais. Não preocupar nem um dia com as coisas espirituais, mas chegar no dia do culto e falar, eu quero ouvir a voz de Deus. 168 horas na semana, não buscou Deus nem um dia. Chega no domingo e fala, que hora eu vou receber? E Deus fala, não tem jeito. Você ainda continua comportando de maneira natural, querendo acessar coisas espirituais. Pegou a visão, irmãos? Fala, é muito perigoso. E eu falo, nessa noite, o meu comportamento vai mudar a realidade da minha vida espiritual. Quem crê nisso, irmãos? Então, primeiro fala que o meu alvo, fala, minha fé está apontando para algum lugar. E o meu comportamento, fala, é compatível com aquilo que a minha fé está falando. Quem está pegando a visão? Tem gente aqui que está com muito medo. Fala assim, medo. Não combina com fé. Nós precisamos ativar uma mente em nome de Jesus, de ousadia e de coragem, nesses dias. Nós precisamos, fala comigo, ser profeta nas nossas casas. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos liberar palavras de ousadia e de fé. Irmão, num culto começo, Deus falou com você, está aí o esposo, a esposa. Deus está tocando, coloque a mão e ore, irmãos.
Libera uma palavra de fé, de ousadia. Falou, vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos prosperar, nós vamos vencer essa situação. Essa situação não vai nos derrubar e nem nos atingir. Nós vamos conseguir, na verdade, seguir avançando para o alvo que é Cristo. Porque Deus tem algo para nós, irmãos. Quem crê nisso? Fala por último. Fala meu tempo. Pergunta assim, por que o tempo é importante aqui? Porque se o tempo aqui não for um tempo de obediência, perdemos tempo. Pegou a frase? Se o tempo aqui não for um tempo de obediência, perdemos o tempo. Aquela frase que eu falei agora. Se você não prioriza o quê? O tempo. Não é verdade? Que nós vivemos aqui, passamos aqui. Tempo é prioridade. Se é prioridade, qual é a prioridade do seu tempo? Então entenda isso. Quando nós entrarmos naquele lugar, nós falamos assim, precisamos entender que o tempo que passamos aqui é um tempo de obediência. Irmãos, como Deus tem falado comigo e com você nesses dias. Eu não sei quanto a você, mas como o Espírito Santo de Deus tem falado com a gente. Tem gente relutando, não quer ouvir, não quer mudar, não quer transformar, não quer acessar o que Deus tem. E quando dá tudo errado, ainda reclama de tudo, de Deus e de igreja. E vai, e de repente reclama de tudo. E aí joga para Deus, reclama de Deus. Puro, porque não quis ouvir e não quis ser transformado. Porque a palavra está nos fazendo acessar lugares importantíssimos em Deus. Quem crê nisso, irmãos? Decisão, comunicação e, fala comigo, resultado. 3 coisas que nós precisamos fazer no culto. Fala o quê? Decisão, comunicação e o quê? Resultado. Só vai acontecer, fala comigo, se for um tempo de obediência. Não, fala bem forte, se for um tempo de... Abre aí, Ed, Juízes 6. Vou falar só 3 coisas nesse Juízes 6. E nós vamos cear. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Maus aos olhos do quem? Então, o que a gente entende? Fala assim, o que eu entendo? Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra e toda a sua plenitude. Sim ou não? E toda vez que eu faço alguma coisa que é mal aos olhos de quem? O que ele faz? Está ali. O que ele faz? Olha lá, ó. E o Senhor os deu na mão de quem? Então, o que eu entendo? A gente fica muito preocupado em ter, fala comigo, reputação. E a outra coisa é o quê? Reputação e outra coisa é o quê, irmãos? Integridade. Reputação, fala comigo, perdemos. Só o fato de você ser cristão, você não tem reputação. Sim ou não? Qualquer coisa que você falar hoje, você é de direita, sim ou não? Ele já te põe um rótulo, não é verdade? Não é? Eu não sou de direita, eu sou da Bíblia. Mas qualquer coisa que você falar, o fato de você ser cristão hoje, você perdeu a sua? Esquece, já não tem mais. Aí fica o quê? Integridade. Reputação, irmãos, a gente perdeu. As pessoas falam o que elas? Integridade é aquilo que você está fazendo quando ninguém está vendo. Pegou a chave? Então, a gente fica muito preocupado. Mas quem viu? Fala, foi o Senhor. Então eu entendo, toda vez que você for fazer uma coisa, preocupe que Deus está vendo, não o irmão A e C. Se você caminhar assim, fala comigo, vai dar certo. Deus tinha um grande projeto para uma pessoa, fala bem pequenininha. Sabia que em Juízes 8, na verdade 6, 8, Deus estava tentando, Deus já tinha tentado, fala assim, Deus já tinha tentado. Olha Juízes 8, para você ver como Deus tentou. Não, 6. 8, perdão. Enviou o Senhor, fala comigo, um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra, da casa da onde? Fala, Deus já tinha feito uma obra. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei o quê? Uau! E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses, os amorreus, em cuja terra habitais. Mas, parece nós, não parece? Sim ou não, irmão? Como eu identifico isso aqui?
Deus todo domingo dando a direção, Deus todo domingo falando, estou com você, todo Deus jogando seu inimigo por terra. Domingo que vem a gente volta com a mesma coisa, desacreditando de Deus, duvidando das promessas, baqueado, fragilizado, perturbado, na verdade oprimido. E Deus está falando, eu sou com vocês. Estou falando que estou com vocês, já fiz uma obra muito grande no passado, e agora no futuro eu vou fazer uma obra muito maior. Ah, não, irmão. Irmão, Deus estava falando daquilo que Ele já tinha feito. Obras executadas, feitas. O que Deus não pode fazer na sua vida e na minha? O que Deus não pode fazer, irmãos? Sim ou não, irmãos? A maior obra Ele já fez, Ele nos salvou. Graças a Deus. Aí Deus, versículo 11. Olha o que Deus faz. O projeto que Ele está confiando a Ele. Fala, versículo 11. Então, o povo não quis o quê? Fala, ouvir. Fala assim, toda vez que nós não ouvimos Deus, fala assim, Ele insiste. Irmão, se Ele tiver um projeto na sua vida, não fala, não tem como fugir. Ah, pastor, mas eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, agora não é o momento. Ah, isso não é para mim. Irmão, essas coisas enganam os homens. Deus, Ele só fica vendo você querendo sair e Ele fala, calma aí, eu vou te pegar. Como eu fugi do propósito, como eu fugi do projeto. Como eu falei, eu não vou ser pastor. Esse povo está louco da cabeça. Um dia um homem falou assim, ó, eu vi seu neto aí, ó, com a Bíblia na mão, ele vai ser pastor. E eu escutei. Não, mas como eu ria, irmão. Eu ria. Estava doido, louco da cabeça. Usando droga, perdido no mundo. Pastor? Jamais. Que povo está louco. Nem conversar, eu não converso, não manda pregar. Nem conversar direito eu converso, quanto mais pregar, irmãos. Aquilo que se você acha impossível, Deus está no controle, irmãos. Não tem como fugir, fala, do projeto de Deus. Deus estava pegando, fala comigo, o mais improvável. Aí ele fala comigo, Deus mandou um anjo. E por exemplo, nessa semana, você está lá na sua casa de boca, né? Fé um anjo, manifesta. Não está falando amém, mas eu acho que ver anjo, né? Porque tem gente que acha que ver anjo é pegar na mão dele na montanha russa andar, né, não, irmão? Ver anjo é coisa tensa, irmão. É um extraterrestre, sim ou não? É um ser que não é dessa terra, não é desse mundo, não é verdade? De repente você sai da sala para a cozinha, está lá o clarão. Você já trava bem empenado, quem já ficou meio empenado assim? Você já trava e fala, e agora? Vai ou não vai? E ele te paralisa. Porque quando você vai para o mundo espiritual, irmão, a gente ter medo dessas coisas é bobeira. Demônio, anjo, é bobeira, irmãos. Fala comigo, é bobeira. Primeira vez que eu vi anjo, irmãos, não tinha para onde ir. Fiquei paralisado. Não tem como fugir. Quando você sai do plano natural, entra para o plano espiritual, os dois mundos encontram. Natural e espiritual. Quando você entra nessa dimensão, irmãos, entenda, você não tem controle mais. Acabou. Primeira vez que eu vi um anjo, eu insisti para ver. Eu orei, acho que foi, eu não lembro direitinho, mas foi uns 2 meses orando e jejuando. Falei, Deus, se tem anjo, então eu quero ver. Porque eu sou desse jeito, eu sou incisivo naquilo que eu quero. E eu jejuava e orava, falei, Deus, não, tem um anjo que guarda, tem um anjo que a gente anda com a gente. A Josi está ali, é verdade. Sou incisivo, irmãos. E eu orei, um belo dia eu deitei. Estava a Josi deitada, e eu deitei, era 11 e pouco da noite, lembro direitinho. Eu olhei para ela assim, ó, olhei para ela, deitei de lado, olhei para ela assim, ó, e eu lembro disso. De repente eu escutei 3 passos. Era dentro de um apartamento. Quando eu escutei 3 passos, eu vi uma mão pegando em mim assim. Quando pegou, eu senti. Irmãos, é uma sensação que não existe na terra. Pastor, ganhar uma casa de condomínio. Não, irmão, esquece, é bobeira. Ah, ganhar um carro novo. Irmão, esquece, não tem nada a ver com isso, irmão. Uma sensação de paz. Eu saí de um plano e entrei no outro plano. Quando ele me tocou, irmão, eu virei. Quando eu virei, eu vi meu corpo. Isso chama arrebatamento de espírito, quando Deus nos toma espiritualmente, totalmente. Eu sentei na cama, olhava meu corpo e viajou do jeito que eu estava. A voz falou assim, vem aqui. Ah, irmão, aí sim, irmão. Aí eu quero ver, viu? É agora. Por isso que eu estou falando, Deus fala assim, Deus apela, tem hora. Você não queria ver anjo? Não orou? Tá aí, vai lá. E eu no espírito, eu não estava acordado totalmente. Eu senti o chão, se chama arrebatamento de espírito, é o que Elias fazia. Eu sentado na cama, a voz falou, vem. E eu lembrei de todo o meu propósito. E a voz falou comigo, no meu espírito, você não queria ver anjo? Agora tá aí, vai lá e caminha. Era um corredor no apartamento, tinha um clarão lá no fundo. E o clarão, irmão, era na cozinha assim, ó. Mas um clarão chegava a esquentar, cara, o meu rosto. E aquele momento é o momento que você fala, ler é simples, irmão. Viver um abacaxi, casca e tudo, goela abaixo. Sim ou não, irmão? Sei que eu levantei, falei, eu vou
Porque eu não sou covarde, sou corajoso. Levantei, dei uma olhada para a porta. Na hora que eu saí da porta, já vi o clarão assim, ó. Na hora que eu vi o clarão, eu dei 2 passos. E era muito mais passos, mas no mundo espiritual é diferente. Dei 2 passos, caí entre a sala para virar para a cozinha. Na hora que eu virei, eu vi o resplendor dele. Mas era grande, irmãos. E eu já caí no chão. Irmãos, era uma textura. E eu conversei com ele. E pregar esse trem é até meio estranho. Parece GTA, né? Esse trem de computador, não parece? Mas é verdade, irmão. Talvez o povo não está acreditando, mas é verdade. E eu conversei com ele. E eu falei assim, eu posso te tocar? Ele fez assim, só com a cabeça assim. E era grande, irmão. Eu enchi a cozinha inteira. E ele fez assim, ó. E ele estava curvado assim, ó. Irmão, era um soldado daquele cabuloso. E eu ainda perguntei o nome dele, ele chama Azael. Então as pessoas talvez não acreditam nessas coisas. Mas quando eu estou mestrando de vez em quando, eu vejo ele. E ele opera de vez em quando. Não é toda vez não, mas de vez em quando. Eu acho que quando eu estou mais crente, eu acho. Tem tempo que eu estou meio baqueado. E ele falou assim, ó. E eu estendi a mão, Irmão, é pluma de ganso. Já viu o travesseiro? Pluma de ganso? Não é suave? Não é? Aquela textura não tem na terra. Passei a mão dele assim, ó. E eu ainda fui mais ousado. Eu falei assim, eu quero ir com você. Quero dar uma volta. E aí eu levantei e acordei. Não rolou, passei, irmão. Mas se ele deixasse, eu montava. Montava e viajava. Irmão, é trem de doido. Aqui é igreja de doido, então não tem como. Irmão. Tem que pregar o que... Hã? Eu pedi para ver, mas eu fui ousado. Eu vi asa, falei, eu vou voar junto. Já estava lá, ué. Sim ou não, irmão? Então a gente tem que ser, fala comigo, ousado. Porque Deus, no projeto que Ele escolheu para você, Ele vai ser ousado com você. Irmão, você está achando que vai ficar do jeito que está? Não vai ficar do jeito que está. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa realidade. Deus vai mudar essa causa, irmão. Sim ou não? Deus vai mudar a circunstância. Sim ou não? Olha aí, Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é com homem o quê? Aqui é interessante no texto que a Bíblia não vai mencionar a forma que era esse anjo. Sim ou não? A Bíblia fala como que é um querubim, como que é um serafim. Sim ou não? Não é assim que a Bíblia mostra? A gente ensina como é a Bíblia. Mas aqui a Bíblia não faz menção de como ele era. Mas Gideão lhe respondeu, ai, meu Senhor, o que é feito do quê? De todas. 13, Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas o que as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos o quê? Desamparou e nos deu, na onde? Nas mãos na mão de quem? Dos medianitas. Quem crê nisso, irmãos? Que Deus está falando nessa noite. Fala comigo, existe uma grande distância. Daquilo que você está vendo e daquilo que você está crendo. Fala para o seu irmão, para de falar aquilo que você só está vendo. E começa a falar aquilo que você está crendo. Sim ou não, irmãos? Nessa noite nós precisamos tomar uma atitude de mudança, de transformação. Tem coisas que, na verdade, que Deus, na verdade, ele vai nos responder quando nós começarmos, fala comigo, a crer. E não ficar só duvidando. Talvez a sua alma nesse dia não está vendo nada. Gideão falou só de coisas que ele estava o quê? Vendo. E não, fala, crendo. Olha o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nessa tua? No versículo aqui, ó, bem claro, 15, ele vai falar que ele era, fala comigo, o menor da sua casa. Então dentro do projeto de Deus, ele não vê estatura, ele vê força. Quem está entendendo, irmãos? Deus não vê grandeza, ele vê o quanto de força você tem para desenvolver aquilo que ele tem para a sua vida. Porque ele falou bem claro, eu sou, fala comigo, o menor da minha casa. Ainda envolveu a vida financeira e o mais pobre, sim ou não? No versículo 15. No versículo 13 é bem claro, irmão, que a Bíblia está nos ensinando bem claro. No versículo 14 Deus está falando, fala comigo, aonde nós só vemos fraqueza, Deus enxerga
força. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Eu creio bem claro, fala comigo, Gideão tinha força. Quando decidiu malhar o trigo no lagar. Quem está entendendo isso, irmãos? A força de Gideão estava na verdade, na decisão que ele toma de falar: eu não vou entregar o trigo, eu vou malhar escondido, mas eu não dou para os filisteus, eu não entrego para os medianitas, eles não vão levar. A força de Gideão, fala comigo, foi no posicionamento que ele tomou. Quem crê nisso, irmãos? Sim ou não? Malhando o trigo no lagar, a força de Gideão foi estabelecida. Eu creio nisso. Quantos creem nisso, irmãos? Ainda fala, Deus não fala: porventura não fui eu que te enviei. Olha o 16. E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser com, e tu ferirás os medianitas como se fosse só um homem. Quando eu li isso aqui, eu achei interessante, já preguei isso várias vezes, mas aqui eu tive uma revelação tão tremenda. Que quando Deus fala, ele não precisa de ajuda. Ele é autossuficiente naquilo que falou. Quem está entendendo, irmãos? Veio 32 mil homens, Deus foi mandando embora, ficou só quantos? 300. Os inimigos eram como a areia do mar. E Deus falou: não vou precisar nem que vocês lute. Só vou precisar que vocês toquem e quebrem uma botija cheia d'água. Pegou a visão, irmão? Vencendo uma guerra, tocando um chofar e quebrando uma botija d'água. Que guerra que você vence assim? Pergunta, irmão, que guerra que você vence assim? Você não pode pensar que era o quê? Um chó? Fala: adoração. Botija d'água. Presença de Deus. Então toda guerra se vence com adoração e com muita presença de Deus. Ah, não. Você não pegou a chave. Você não pegou essa chave, irmão. Poderosa, irmão. Eu falei: Jesus, eu quero um novo canto nos meus lábios, eu quero botija cheia d'água. Entendeu? Quebrou a água, caiu, diz a Bíblia que os inimigos começou a embaraçar uns nos outros, e eles fugiu, e eles foram, irmão, perseguidos. E a Bíblia vai dizer que, ele fala comigo, eles foram todos vencidos. Para a gente poder encerrar, Gideão 7:14, Ed. Perdão, Juízes 7:14. E respondeu o Senhor e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de quem? Filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narrativa desse sonho e a sua explicação, adorou a quem? Uau! E voltou ao arraial de Israel e disse: o quê? Porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Que dentro do projeto que Deus tem para mim e para você, Ele vai te convencer uma hora. Nem que seja da boca do seu inimigo, Ele vai te convencer. Quem está entendendo o mistério, irmão? Irmão, o diabo já sabe que você é vencedor. O diabo já sabe que a sua família é uma bênção, que a sua casa é uma bênção, que seus filhos são uma bênção. O diabo já sabe, irmãos, que a sua família é uma bênção. O diabo já sabe, irmãos. É só a gente que não sabe. Muitas das vezes a gente não sabe, a gente fica tentando, irmãos, ficar provando Deus, me dá um sinal, me dá outro. E Deus está falando: eu sou contigo. Não é você comigo, é eu com você. Uau, irmão. Quem está entendendo o mistério? Então você acha que o diabo já não sabe, irmãos, que Deus tem bênção para você nesse ano? Sabe. Você acha que ele vai ficar de braço cruzado, lá no Caribe, de férias? O diabo não tira férias, irmãos. Ele sabe que nesse ano, Deus vai lhe prosperar. Deus vai lhe abrir a porta. Deus vai mudar a sua mente. Deus vai mudar a sua estrutura. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua família. O diabo sabe que dele, na verdade, Deus está disposto a insistir com você. Eu acho que a coisa mais linda de Deus é Ele quer insistir com a gente. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? A coisa mais linda é que Deus fala comigo, Ele sempre quer insistir com a gente. Isso é bom demais, irmãos. Você está querendo caminhar para o lado errado, Deus está falando: eu estou insistindo com você. E quando você não quer de verdade, Deus fala:
Vou preparar algo para mim. Porque tem decisões que você toma e tem decisões que Deus vai tomar por você. Para te alinhar no propósito dele. Eu acho tão lindo quando Deus está tratando com uma pessoa, porque Deus já tratou tanto comigo. Eu acho lindo demais. Eu olho pro peão e falo, ei, bichinho, você pode esperar. E Deus me mostra, irmão, é lindo demais. Falei, meu amigo, você pode esperar, que Deus vai te pegar. Irmão, Deus na nossa cola, o que a gente recorre para quem? Gideão fala que está falando com a entidade, com a identidade vencedor agora. Ele mandou o povo levantar, não foi? Sim ou não? Sim. Então, dividiu quantos? Os 300. E mandou fazer o quê? 15, 16. Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias. E de Deus o quê? Cada um. Suas mãos, buzina e o quê? Em um canto. Onde eu arrumei água, gente? Até eu perguntei agora, onde eu arrumei água? Fala para me confundir tudo. Era fogo, irmão. É melhor ainda. Porque já é manifesta. E eu achei que era água, mas é fogo, ficou melhor ainda, irmãos. Porque tudo que essa igreja precisa é de fogo, irmãos. Porque a coisa que o diabo não suporta é fogo da presença de Deus. Fogo da glória de Deus. Fogo da manifestação de Deus. Fogo da presença de Deus, irmãos. Ah, irmão, como Deus está ansiando para uma igreja que queima. Uma igreja que está com o coração aberto para queimar por Ele, irmãos. Na adoração, na presença, na busca. Irmão, como Deus está precisando de uma igreja que tem fogo, irmãos. Fogo, na verdade, pela sua presença, pela sua palavra. Uma igreja que queima, irmãos, pela presença do Senhor, nosso Deus. Porque essa presença, irmãos, é uma presença, fala comigo, de fogo. Porque Deus é fogo consumidor, irmão. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Uau. Fala comigo, Gideão entendeu que Deus tinha um grande propósito. Fala, eu creio. Sim ou não, irmãos? Fala, eu tomo posse. Uau, irmãos, eu creio nisso. Quem crê nisso no nome de Jesus? Olha o versículo 20 para a gente encerrar. Assim tocaram o quê? As 3 companhias, as trombetas, e quebraram os cântaros. E tinha nas mãos esquerdas, o quê? Acesas. Ó, a sua, o quê? Mão, trombetas, para tocarem o quê? Clamarem. E a espada do Senhor e Gideão. A espada de quem? E depois de? Versículo 21. E o quê? E com 21. E com cada um no seu lugar. Fala, quietinho. Então todo o exército se pôs o quê? Uau, irmãos. Fala assim, tudo que eu preciso é da espada do Senhor. Para que o meu inimigo seja derrotado. Para que ele fuja. Em o nome de Jesus. Quem crê nisso no nome de Jesus? Sim ou não? A vida de Gideão termina no versículo 28, do 8. A Bíblia vai dizer que ele teve 70 filhos. Misericórdia, hein, irmão? Um homem que era o menor na casa dele, um homem que não tinha família, não tinha dinheiro, teve quantos filhos? 70 filhos. Um trem que eu nunca tinha pescado é quantos filhos Salomão teve. 1.000 e tantas mulheres, 900 mulheres. Quase não teve filho. Pouquinho filho, irmão. Quando eu descobri que Gideão teve 70 filhos, eu falei, meu Deus, Gideão arrebentou. Sim ou não, irmão? 70 filhos não é brincadeira não, irmão. Não é verdade? Salomão teve muito mais mulher. Está aí, irmão, versículo 29. Não, olha o 28. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra. 40. Fala, por quê? Ele entendeu que era pequeno, mas a força de Deus na vida dele era grande. Quando você se achar pequeno, é você que Deus escolheu.
Deus, ele tem o poder de dar grandes projetos a pessoas pequenas. Quem toma posse disso, irmãos? E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão quantos filhos? Por quê? Dele, porque tinha muitas mulheres. Quem sabe quantos filhos Salomão teve? Quem já teve curiosidade? Ninguém sabe? Depois pesquise. Fique de pé. Não vou contar, não vou contar tão fácil assim não, irmão. Aí. Está na Bíblia. Tem certeza que está na Bíblia. Uau! Mas você vai assustar com a quantidade de filhos que Salomão teve. Você vai falar, meu Deus do céu, não tem base não. Fala comigo, eu preciso decidir me comunicar e produzir um resultado. Que chave, irmãos, tremenda. Eu creio nisso, nessa noite. Nós precisamos tomar a decisão, comunicar melhor e, fala comigo, viver resultados em Deus. Eu gostaria que você baixasse só a sua cabeça aí onde você está. Hoje, nós celebramos a ceia do Senhor e Ele falou, faça isso até que eu venha. Isso é para memorial até que eu volte. Esse é o meu corpo, esse é meu sangue. Mas nessa noite Deus nos deu uma palavra tremenda, nos instruiu tremendamente. Que Ele tem o poder de dar grandes projetos a pequenas pessoas. Eu não sei o que você está planejando no teu coração, mas a Bíblia vai dizer bem claro que o homem faz planos, mas a verdadeira resposta vem dos lábios do Senhor. Em Isaías vai dizer que o homem nobre projeta coisas nobres, na nobreza do seu coração persevera. Eu não sei qual que é a área que você precisa perseverar nessa noite. Eu não sei se você tem que reconciliar com o Senhor nessa noite, depois dessa palavra. Você vai ter que falar, Espírito Santo, eu tenho que reconciliar com o Senhor. Eu não estou bem não, eu estou mal. Eu não sei se talvez você vai ter que falar, Jesus, eu preciso que o Senhor renova a minha aliança com o Senhor nessa noite, com essa palavra. Eu preciso ter na verdade, um resultado diferente nessa noite. Eu não posso ficar do mesmo jeito, porque Deus costuma confiar grandes projetos quando na verdade há pequenas pessoas. Eu preciso de informação, eu tenho um alvo nessa noite, eu preciso nessa noite ter um alvo, eu preciso ter um comportamento diferente, eu preciso viver um tempo diferente, um tempo de obediência ao Senhor. Porque eu não posso ter esse tanto de informação e não obedecer, não me comportar de maneira certa, não ter um alvo para a minha fé. Eu não posso caminhar sem a minha fé ter uma direção, sem a minha fé na verdade apontar para algum lugar. Eu não posso viver assim. Irmãos, todo mundo que caminha por fé, caminha por obediência, porque não tem como separar a fé da obediência. Quando você decide ter fé, você está obedecendo uma palavra, uma direção de Deus. Nessa noite Deus quer restaurar nesse ambiente, que Ele restaurar na minha e na sua vida. É uma palavra bastante direcional, é algo que Deus está fazendo nessa noite. Tem muita coisa acontecendo no mundo físico e também no mundo espiritual. Nós não podemos ficar aquém daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Tem batalhas que nós só vamos vencer com adoração, irmãos, e com fogo, com um cântaro de fogo, irmãos. Uma igreja que tem fogo nas mãos, uma igreja que tem fogo sobre as suas mãos. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Eu queria que você só colocasse a mão no seu coração aí nessa noite, para ter essa mesma unção dessa palavra. Essa palavra hoje, irmãos, ela nos pegou, ela nos trouxe direção, na verdade ela capturou o nosso coração. Ela nos deu destino nessa noite. Talvez você está vivendo, na verdade, um momento agora que você precisa dessas coisas. Você precisa, na verdade, produzir esses frutos que essa palavra produziu aqui hoje. Talvez essa água que está regando aí, essa árvore que é você, essa água está molhando as suas raízes e está, na verdade, fofando a terra para que as suas raízes aprofundem. E toda árvore que tem raiz funda tem frutos excelentes. Toda árvore que a raiz desce bem fundo, ela produz frutos de excelência. Toda árvore que a raiz é bem consolidada na terra, ela produz frutos de excelência.
E não tem como colher fruto de árvore que não foi ferida, de árvore que não foi marcada, de árvore que não foi ofendida, de árvore que não sofreu pedrada, de árvore que não sofreu adversidades. Não tem como colher os frutos de árvores que nunca foram fedidas. Você chega num pé de manga aí de 30 anos, ele está todo ferido. Porque toda árvore que produz bons frutos vai levar pedrada. Talvez você está falando assim, eu sou tão pequeno. Pois é, Deus escolheu você por esse pensamento. Deus tem o poder de dar grandes projetos a pessoas pequenas. Talvez fale, Deus, minha igreja é tão pequena, não fique tranquilo. A igreja é uma só. É a igreja do Senhor. Só os galpões que são diferentes, os aluguéis também, tudo é diferente, muda tudo. Só tem uma igreja, irmãos. Não tem batista, não tem assembleia, não tem presbiteriano, não tem refrigério. É só uma igreja do Senhor. Essas placas não existem no céu, irmãos. É só uma igreja. É a do Senhor. Talvez os métodos são diferentes, a logística é diferente, na verdade a liturgia é diferente, mas a igreja é uma só. Talvez a doutrina é uma, é milanista, calvinista, não importa a teologia que é, mas eu quero dizer, a igreja do Senhor é uma só. E nessa noite Deus está falando com a igreja dele, e não com a placa, não com o nome. Nessa noite Deus está falando comigo e com você. Ele está falando comigo e com você. Ele tem um grande projeto na sua vida. Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele tem algo para fazer na sua casa. Ele tem algo para fazer no seu chamado, algo para fazer no seu ministério, algo para fazer naquilo que Ele está liberando sobre a sua vida. Talvez você fale, pastor, eu não concordo. Eu quero dizer, eu também não. Mas o fato de eu não concordar não quer dizer que vai mudar, irmãos. Tem muita coisa que Deus está fazendo e eu não concordo. Deus fala, eu não preciso que você concorde. Eu só preciso que você me obedeça. Eu não te chamei para concordar comigo, eu te chamei para me obedecer. É por isso que a igreja infelizmente não avança. Ela quer concordar e Deus está falando, eu não preciso que você concorde. Eu preciso só que você me obedeça. Eu preciso só que você entenda sobre obediência. Tem bênção de muita gente travada porque não quer concordar. E Deus está falando, eu não quero que você concorde, eu quero que você só me obedeça. Pastor, eu não concordo. Pois é, infelizmente, nem eu. Eu estou obedecendo uma voz. Tem coisas que Deus pede que não dá para concordar, irmão. Você só pode obedecer pela fé. Não dá para concordar, irmãos. Tem coisa que Deus muda na gente. Não foi porque a gente concordou, foi porque a gente obedeceu. Por isso tem muito crente que não avança. Ele quer concordar, tem que ser do jeito dele. Ele põe Deus numa caixa de sapato. E se o culto for daquele jeito, não é Deus, ele é religioso. Tem que ser assim, porque antigamente, irmão, Deus já mudou. Deus avançou. Nós estamos vivendo 2024, as coisas estão mudando, irmão. Nós precisamos entender isso. Quem não está aberto às mudanças, não está aberto ao crescimento. Tem coisas que Deus já mudou e nós estamos insistindo. Não, se não for desse jeito, não é Deus. Eu tenho que rupiar. Se eu não rupiar, o culto não foi bom. Se eu não chorar, o culto não foi bom. Eu preciso ter aquela cara fria. Senão não tá Deus. Não, irmãos. Isso é religião. Deus está pegando gente aqui hoje por dentro e fazendo transformação e mudança. E tem gente aqui que essa palavra hoje é testemunha entre você e o propósito que Deus tem. Porque tem gente que vai perder o time. Todo propósito de Deus tem um time. Você não pode perder ele. É o momento onde você obedece sem entender. É o momento onde você desprende na obediência sem entender de muita coisa. Eu só vou desprender, eu só vou semear, eu só vou entregar, eu só vou abrir o coração. Eu não quero saber como vai ser, eu não quero saber como ele vai fazer. Eu só quero entregar, eu só quero viver, eu só quero viver a experiência com Deus. Eu só quero deixar Deus manifestar na minha vida. Eu quero abrir mão do tanto que eu já li, eu quero abrir mão do tanto que eu já sei, eu quero abrir mão do tanto que eu sei de Bíblia, eu quero abrir mão de tanto, na verdade, de tanta coisa que eu já ouvi. Eu quero só abrir mão, eu só quero viver a experiência com Deus.
Eu quero deixar de ser julgador, eu quero deixar de ser acusador. Eu só quero deixar Ele falar no meu coração. Irmão, hoje é noite de conserto, hoje é noite de rever as nossas vidas. Hoje é noite de passar um mês inteiro na nossa mente e falar: Deus, me perdoa. Como eu fui mentiroso nesse mês, como eu fui invejoso, como eu fui orgulhoso, como eu fui vingativo, como eu fui perseguidor. Oh Deus, como eu fui rebelde, não te ouvi, não te obedeci. O Senhor mandou eu fazer tal coisa, eu não fiz. Tem muito tempo que o Senhor está falando e eu não estou fazendo. Irmãos, Deus vai te pegar. Levante as suas mãos, que nessa semana você caminhe debaixo dessa verdade. Que nessa semana você caminhe debaixo dessa veia, dessa revelação, dessa palavra. Que decisão possa mudar a sua vida nessa semana. Que a comunicação certeira, assertiva, possa produzir nessa semana, em nome de Jesus, milagres, milagres sobre a sua vida. Que o resultado, em nome de Jesus, seja evidente, real, certeiro nessa semana, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que nessa semana você possa, em nome de Jesus, ser uma pessoa decidida, comunicativa, e os resultados são inevitáveis nessa semana sobre a sua vida. Que semana que vem você possa vir a esse lugar com um milagre produzido pela decisão que você está tomando agora. Que você volte na semana que vem com decisão em o nome de Jesus tomada hoje, e que essa decisão produza um milagre em o nome de Jesus verdadeiro, na verdade visível, palpável. Eu profetizo que a sua casa semana que vem vai viver um milagre da parte de Deus, porque a nossa vitória vem pela fé. A nossa vitória vem pela fé. A nossa vitória vem pela fé. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda Ele em nome de Jesus. E graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está no controle. Eu creio e tomo posse do controle de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Amém. Olha para o seu irmão e diga para ele: se prepare para viver um grande milagre da parte de Deus. Diga a ele: Deus nessa noite mandou te dizer que os céus têm boas notícias a seu respeito. Fala: nessa semana eu vou viver um milagre extraordinário da parte de Deus. Da parte de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar seus passos. Está terminado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa semana em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.